Hoje é dia 12 de março de 2022, são 15 horas e 23 minutos, num sábado ensolarado, 26 graus. Nós estamos realizando em Franca, São Paulo, o culto cristão no lar, e para isso optamos, nesta fase, pelo início desta obra. Uma obra de Malba Tahan, denominado Lendas do Oásis. E como nós desconhecíamos a pessoa de Júlio, né, que na verdade utilizou o pseudônimo ou heteronômio de Malba Tahan, então eu vou apresentar a biografia dele. Quando, no Rio de Janeiro, nasceu Júlio César de Melo e Souza, o quinto filho do casal João de Deus de Melo e Souza e Carolina Carlos de Toledo. Mas foi em Queluz que João e Carolina se conheceram. Mudaram-se para o Rio e, depois de certo tempo, voltaram a Queluz, onde Júlio cresceu. Carolina, conhecida como Dona Sinhá, dirigia a escola pública que funcionava na sala de estar de sua casa. Júlio e a irmã Julieta ajudavam a mãe distribuindo cadernos, anotando lições, limpando a lousa e balançando o bercinho onde a irmãzinha Olga costumava dormir. Júlio era uma criança bem ativa e cheia de imaginação. Travesso, gostava de inventar brincadeiras com os sapos do quintal e da beira do rio Paraíba. Quando adulto, amigos lhe presenteavam com réplicas de sapos de louça, de madeira, de ferro. Em 1908, com apenas 12 anos, criou a revista R, sua primeira obra literária. Ele era o diretor, o redator e o ilustrador. Era um caderno com folhas dobradas, costuradas à mão, escrito com caneta tinteiro e ilustrada com desenhos feitos à mão livre. Por ele mesmo, usava guache e lápis de cor. Júlio César estudou como aluno interno no Colégio Pedro II e tinha aula com o professor de português José Júlio da Silva Ramos, membro da Academia Brasileira de Letras. O professor passava redações como tarefa e o aluno que não fazia não poderia voltar para casa no final de semana. Júlio então escrevia diversas delas e as vendia aos colegas. Ganhando dinheiro, conseguia ir de bonde para casa e ainda conseguia comprar chocolate. Ainda muito jovem, Júlio César escreveu seus primeiros contos e tentou a publicação num jornal, mas foi recebido com indiferença pelo editor, que os deixou embaixo de um peso de segurar papel. Foi aí que teve a ideia de reapresentá-los com o pseudônimo de Slade, que seria um autor americano de grande importância. O editor acreditou na história e os publicou. No ano de 1925, Júlio César casou-se com Nair Marques da Costa, sua ex-aluna no Colégio Melo e Souza. Tiveram 3 filhos e, nesse mesmo ano, conseguiu editar seu primeiro livro, Contos de Malba Tahan. Na primeira edição, assinou com seu próprio nome. Malba Tahan aparecia apenas no título. Na segunda edição, Malba Tahan já aparecia como autor. Foram mais de 100 livros publicados em vida. Lendo os contos das Mil e Uma Noites, ainda muito jovem, interessou-se pela cultura árabe. Construiu Malba Tahan, nascido em 1885 na Arábia Saudita e com biografia própria. Aos 27 anos, tendo recebido uma grande herança do pai, saiu pelo mundo em busca de aventura. Em cada uma delas, ele sempre se envolvia com problemas matemáticos, que acabava resolvendo de forma impressionante. Seu raciocínio lógico era magnífico. Morreu em combate em 1912. Malba Tahan não foi apenas um pseudônimo de Júlio César de Melo e Souza. Ele parecia ser real, uma mistificação literária. Ele estudou a cultura e a língua árabes de modo que a história de vida e as obras do Malba Tahan fossem totalmente convincentes. Tinha linguagem, ambientação e estilo próprios. Júlio César tinha o dom da palavra. Suas aulas e suas palestras eram bem concorridas. Encantavam. Diversos estudantes ficavam em pé no fundo da sala para apreciarem tamanho talento com as letras e com os números. Ele ministrava suas aulas com muita sabedoria, simpatia e cultura.
Em 1937, foi nomeado professor catedrático da disciplina de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal. Gostava de escrever com os pés descalços, pois acreditava que assim conseguiria se expressar melhor. Costumava parar os cabelos constantemente para se apresentar impecável. O Homem que Calculava, publicado em 1937, é a obra que efetivamente consagrou o professor com grande destaque e como a maior obra expressiva entre ciência e imaginação. Malba-Tahan juntou o saber matemático e os contos árabes numa grande aventura com resolução de desafios e problemas diversos solucionados pelo persa Beremiz Samir, o principal protagonista da obra. Ele conseguiu reunir em seus contos aventura, romance, informações históricas e culturais, fantasia, jogos, desafios e raciocínios matemáticos. O livro foi traduzido para diversas línguas e vendeu milhões de exemplares. É referência em salas de aula de todo o país e reconhecido no âmbito internacional. Suas histórias sempre tinham um final surpreendente, muitas vezes de fundo moral e filosófico, buscando colaborar para a formação de jovens leitores e do público em geral. O exemplo mais conhecido do livro O Homem que Calculava é o da Partilha dos 35 Camelos. Vale a pena fazer uma leitura dessa obra e apreciar tão maravilhosa explicação com desfecho justo, surpreendente e fascinante. Destacou-se pela originalidade, por apresentar uma linguagem literária de beleza ímpar e imensa contribuição para a educação matemática. Criou em 1952 a revista Damião, que tratava sobre pessoas com lepra, termo que não gostava de usar, mas sim hanseníase, sem preconceitos e chamando a todos para a utilização de um tratamento mais humano e eficaz. Júlio César foi um crítico da didática usual dos cursos de matemática da época. Das discussões que participava, surgiam temas de congressos e conferências. Defendia um curso baseado em resolução de problemas que exploravam a criatividade e a imaginação, de forma recreativa, divertida e instigante. Nada parecido com os moldes habituais. Resolvia os problemas de forma dinâmica e prática. Procurava facilitar o ensino da matemática com problemas que viessem de encontro à realidade do aluno. Apresentava problemas que despertavam a curiosidade e procurava tornar o ensino da matemática algo prazeroso. O ex-aluno e professor do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro encantou, criou, inovou, virou história. Foi catedrático na Escola Nacional de Belas Artes, catedrático na Faculdade Nacional de Arquitetura e catedrático no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Foi tema de diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Júlio César faleceu em 18 de junho de 1974, com 79 anos, em Recife. Sofreu um infarto enquanto se preparava para ministrar aulas no curso para professores. Em sua mesa de trabalho, foram encontradas algumas cartas que acabara de responder. Não teve tempo de enviá-las. Estavam lá também alguns originais de livros inéditos, esperando a publicação. No dia 6 de maio de 1995, no Rio de Janeiro, inicia-se as comemorações para o Dia da Matemática, em homenagem à data de nascimento de Júlio César de Mello e Souza, o Malba-Tahan. Mas foi só em 2013, através da Lei 12.835, que criou-se o Dia Nacional da Matemática no dia 6 de maio, homenageando tão ilustre professor de trajetória singular, contador de histórias árabes, escritor e precursor de uma nova forma de ensinar a até então tão temida ciência. Além dessa reportagem, tem uma outra com a neta dele, com a neta do Júlio César. Muito interessante. E esse senhor aqui, ó, o Sérgio Lorenzato, foi aluno dele. Hoje é um dia muito especial, especialmente aqui para nós, da Faculdade de Educação, porque temos a escrita da
arquiteto que leva a vida, mas porque tem sido, não pela arquitetura, mas por ter sido neta de uma pessoa que é, para nós, na área de educação matemática, exemplar e ímpar. O 6 de maio, Dia Nacional de Matemática, foi escolhido por causa do seu dia do nascimento do Malbatã, bisneta do professor Malbatã, Renato de Faria Pereira. Nesse dia, 24 de novembro de 16, ela está visitando a Faculdade de Educação, mais especificamente o Centro de Memória da Educação, que organiza, cuida, é responsável pelo acervo do Malbatã. E esse acervo foi doado pela família, muito pela ação dessa pessoa especial que aqui está hoje. Renato, para nós é um prazer e uma honra tê-la aqui. Eu gostaria que você nos contasse uma coisa que muita gente gostaria de saber, mas não tem condições, só você. O que você ouviu falar, o que você lembra do seu avô, o nosso querido Malbatã? Como é que ele era como homem, um avô, como pessoa da família? E também de trabalho, porque eu acho que você podia comparar muito bem a pessoa com aquilo que com o trabalhador, quanto que ele era devotado no trabalho, que eu garanto para você que era uma pessoa muito devotada ao trabalho. Levava muito a sério. Mas e dentro de casa, como é que ele era? Bom, o vovô, o Malba, primeiro ele era chamado por todo mundo por Malba, inclusive pelos netos, por todo mundo. Malba, vovô Malba, vovô Malba. Ninguém chamava de vovô Júlio. Ó. Em casa, o vovô estava sempre trabalhando. Ele tinha uma casa na rua Arthur Araripe, na Gávea, Arthur Araripe 43, uma casa de 2 andares. E ele era casado com a dona Nair. Esse é um detalhe fundamental na história do vovô. Ele casou-se com a dona Nair, vovó Nair. E vovó Nair ela tinha sido uma ex-aluna dele, uma dona de casa caprichosésima. Tudo na casa da vovó era muito caprichado, a casa arrumadinha, a comida gostosa, a vovó também cozinhava. E o vovô tinha uma boa vida com a dona Nair, viu? Ele não cozinhava? Não pegava um copo d'água. E vovô tinha então um escritório no 2º andar. A casa tinha 2 salas embaixo, uma pequena copa, uma mangueira lá atrás, um quintal com uma mangueira. Os netos, eu era neta, eu ia lá. Deixava os netos entrar. Aí ele tem esse escritório no 2º andar, ele tinha uma mesa grande, todos os livros, e o sofá dele, um sofá onde ele também lia deitado. E quando a gente chegava na casa do vovô, sempre, em todas as ocasiões, o vovô estava trabalhando na mesa dele, sentado na mesa dele. Então tem a história do drops. Ele tinha drops na gaveta, os netos chegam lá e ele dá o drops. O pessoal pegar o drops e sair correndo com o drops e deixar ele trabalhar, entendeu? Porque ele queria muito continuar trabalhando. Não era só amor pelos netos, era para ele arrumar espaço para ele continuar trabalhando. Isso, ele tinha muitas canetas coloridas e a mesa dele era uma delícia da gente mexer na mesa dele, né? Mas ele dava o drops pra gente já... E aí, essa coisa dele trabalhar era muito forte. Esse escritório dele tinha uma ligação com o quarto dele, né? E a porta do quarto do escritório era uma porta. Só que ele não dormia quase no quarto dele com a vovó. Ele dormia no sofá do escritório. E sempre debaixo dos livros e dos jornais, assim, com aquilo tudo em cima dele. Com essa dedicação toda, né, em tempo, né, e qualidade de trabalho que ele executou, é por isso que ele é o patrono da educação matemática no Brasil hoje, o que
Você tem notícia, lembra de ele ter comentado alguma coisa que ele tentou fazer e não conseguiu fazer, que ele gostaria de ter feito? Não. O que eu acho que ele poderia realizar era escrever muito mais, produzir muito mais. Ele era muito criador, né? Criava demais. E ele tinha esse apoio da vovó. A casa dele era um ponto de encontro de alunos e amigos. Todo mundo ia lá. E quando o pessoal chegava, ele aparecia. A escada tinha um lance, um patamar e outro lance. E então, quando o pessoal vinha visitá-lo, ele sempre aparecia nesse primeiro patamar, descabelado, descalço, com as mãos no bolso. E o pessoal, professor Júlio. Então todo mundo ia para o escritório dele, ele ia lá para cima e começavam palestras, aulas, porque as pessoas iam para conversar com ele. É verdade que ele tinha a preferência de ficar descalço? Gostava, ele dizia que a energia do chão, a energia da terra vinha pelos pés. Ele tem muita história, né? A energia vinha pelo chão. A mamãe gosta de andar descalço, eu ando descalço, todo mundo anda Eu vi uma descalço. foto dele jogando baralho. Com os amigos, parentes. É verdade que ele criou um jogo? Sim, ele criou o jogo Copacabana. E deu nome. Deu nome ao jogo, parece que é um bridge. Hoje a gente vai aprender, a minha prima vai nos ensinar a Copacabana, né? Porque ele gostava muito de jogar. Ele tinha uma sessão de jogo de cartas na casa da vovó e vinham os amigos jogar carta. E ele também ia aos cassinos, né? Ele adorava essa coisa de número e de sorte. Por exemplo, o jogo do bicho. Ele jogava bicho todo dia. E ele fez um livro sobre o jogo do bicho. Só que o jogo do bicho naquela ocasião era apoiadíssimo por todos. E nesse livro do jogo do bicho que ele fez, ele desmoralizou o jogo do bicho de alto a baixo, né? Porque ele descobriu todas as tramóias do jogo. Vovô adorava jogo, porque ele via naquilo todos os logaritmos e todas as possibilidades matemáticas ali para a imaginação dele, era prato cheio, né? Renata, por que seu avô não ficou rico de dinheiro? Vovô? Rico? Ele não dava mínima para o dinheiro. Se ele teve uma casa, foi porque a vovó pegava o dinheiro dele e guardava. De vez em quando ele falava assim, Nair, ele tem esse negócio de falar Nair, isso é dele. Né? Estou arrasado, estou liquidado, Nair. E nada, e a Nair que botava a mão no bolso do vovô e eu pegava aquele dinheiro todo amafanhado. E ele não guarda o dinheiro, amor pelo dinheiro, guardar a notinha. E ela que comprou a casa onde ele morou. E aí quando ele se sentia ameaçado, não tem dinheiro para a semana que vem, ele ia lá e vendia um conto. Aí ia vendendo um conto, vende um conto aqui, um conto ali. Ele não era um homem ligado ao dinheiro. Não, nadinha. A vida voltada para a produção, né? Como se dissesse um homem das estrelas. Um homem que... Ele se deu a esse privilégio, acho que por causa da vovó, porque ele já tinha um salário de professor, digamos, no Instituto de Educação. Ele era um visionário, um sonhador. Para criar esse Malbataan, realmente, E quando jovem, bem jovem, ele começou a fazer as pregações, é verdade que ele cobrava, ganhava um dinheiro, ele repartia? Não, essa parte humanitária dele, talvez ele tenha aprendido com a mãe dele, a Carolina, né? Essa senhora que criou os 9 filhos, né? E ele era muito generoso. Porque a história do chocolate, Bering, né? Que ele fazia as redações e para os amigos no colégio militar e no Pedro II, no Pedro II. E essas redações ele vendia para os amigos. Aí com o dinheirinho que ele conseguia, ele comprava o chocolate e dava o chocolate para os amigos. Não, sempre generoso, sempre generoso. E generoso tanto que mais tarde ele acabou se engajando com casas que cuidavam de doentes. Então, essa religiosidade do vovô,
esse exemplo assim que ele transmite muito na obra dele, e talvez tenha sido esse exemplo que o tenha feito, tenha sido discriminado, né? Porque a obra do vovô fala do bem, da misericórdia, da verdade. Ele tem uma moral que perpassa toda a literatura dele, e ele não tinha uma religião, né? Mas ele tinha essa coisa da bondade. Por exemplo, o lixeiro, quando ia lá na casa do vovô, ele pegava o lixeiro, ele tinha que buscar o lixo lá no fundo da casa, a casa tinha um terreno atrás, um jardim, ele botava o lixeiro na cozinha, sanduíche de presunto com suco de laranja. Ele tratava todos com muita generosidade, com muito carinho, com muita benevolência, né? Então ele tinha isso, acho que da mãe dele. E você vê essa generosidade e esse altruísmo do bom caratismo, né? Na obra dele. Ele sempre procura demonstrar na obra a misericórdia, a exatidão de caráter, a bondade. E no tempo dele, quando ele era escritor, havia uma outra onda materialista, né, que propugnava uma outra proposta, que não era essa proposta assim que até foi discriminada como moralista. O que é generoso, o que é bom, tudo estava na obra dele, com inteligência e alegria, né? Porque ele tinha muito bom humor, muito bom humor. Ele fez isso, mas não só no papel, porque eu... Ajudou, ele fez a revista Damião, revista Damião. E foi redator-chefe e lutou pela revista para que essa revista ajudasse os leprosos, né? Que eram, enfim, discriminados e ainda são discriminados, o pessoal da hanseníase. É verdade que a sua avó um dia teria dito para ele que ele conhecia mais leprosários do Brasil. Ele emprestava a figura dele para chamar a atenção dessa questão, né? Dessa tristeza que era o tratamento dos leprosos no Brasil. Então ele ia aos lugares para fazer conferência. Isso em 1940, 50, 40, e por conta dessa personalidade dele, né? Porque o cara era showman. Ele tinha uma eloquência extraordinária e uma cultura, e ele divertia a plateia. Tinha o Sérgio Bernardes, que foi aluno dele na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se foi o Sérgio que me falou, alguém falou que quando o vovô dava aula de matemática no UFRJ, todo mundo saía das outras turmas e ficava a gente de pé na sala de aula, e a gente vê isso para assistir a aula dele, de pé lá no fundo, na geral, né? E a gente vê hoje no acervo aqui do vovô, aqui da Unicamp, as fotografias das palestras do vovô. Uma loucura! Por conta desse espírito que ele tinha de eloquência e generosidade, bom humor. Ele era hilário. Hilário. Não, nunca, e muito fino, ó. Muito fino. Eu vou fazer um jogo de ping-pong com você. Eu falo para você uma palavra. Né? E eu queria que você me desse me devolvesse uma outra que estivesse dando a definição, o retrato mais próximo dele. O vovô. Uma palavra. Quem era o vovô? O vovô era um gênio. E como um pai? Como um pai distante. Distante, porque 24 horas ligado na produção do que ele imaginava. Como professor? O máximo. Ele não reprovava, ele não brigava, ele encantava para o conhecimento. Ele encantava qualquer um para conhecer. E com esse encantamento é que ele fazia com que as pessoas estudassem, se interessassem pelo conhecimento.
Então o encantamento dele vem por essas narrativas, pela brincadeira da matemática. E eu nunca que um estudante, ao deparar-se com alguém que detém algum conhecimento, ele vai gostar de conhecer, se aquele vem escrevendo e apagando ao mesmo tempo, fazendo coisas complicadíssimas e dizendo, olha, você é burro, você não sabe nada e eu sei tudo. Você faz com que o estudante saia correndo com raiva daquele professor. Ele não tinha esse espírito. Vovô, ele queria brincar, encantar. Você já me deu uma resposta há pouco, mas eu uso ainda terminar a nossa última palavra. Como homem, como você poderia definir? Um sedutor. Um sedutor. Mas um homem honrado. De plateia ele seduzia a todos. A todos. Depois ele era lindo, né? O vovô era lindo. Né? Ele era lindo. Mas ele não fazia isso por alguma elucubração intelectual, por conta da personalidade dele. A turma ia lá para Arthur Araripe e ficava todo mundo lá no escritório dele há horas. Eles, no segundo andar, no escritório dele, da rua Arthur Araripe. Todo mundo lá. Quando a gente ia para Caxambu, as férias, ele fazia palestras no edifício Eli. Lotava de gente, todo mundo para assisti-lo. Então tem esse lado, digamos, teatral dele, né? E que ele acha que ele descobriu a pérola, né? O segredo dessa audiência, que era a eloquência dele, a inteligência, a cultura, a simpatia. Você junta tudo isso, bota um jaleco branco, né? E lá vai ele sempre de jaleco, com a ponteirinha, né? Muita gente pensa que ele era árabe, porque escreveu O Homem que Calculava, escreveu muitas obras, não só de educação matemática, mas de literatura brasileira, autores um pouquinho mais de 120, né? E ele, na verdade, saiu pouco no Brasil, nasceu. Ele nasceu no Brasil? Nasceu, nossa, carioca. Carioca, nasceu no Rio. E teve infância em Queluz, ali na fronteira do Rio com São Paulo. Brasileiro da gema. E árabe, por estudo, ele criou o personagem Malbataan, criado. E ficou com esse personagem, digamos, de 1925 até meados dos anos 40. Por 20 anos, o Brasil e todos os brasileiros acreditavam que existia um árabe, e aí ele fez uma biografia. Eu não sei bem a biografia do Malbataan, mas que nasceu numa cidade da Arábia, e ele vivia fazendo peripécias e ajudando muitas pessoas através da matemática. Ele ia nos reis, nos sultões, e resolver problemas com a matemática. E também esse mesmo árabe assinava contos, romances. E essas histórias ele colocou em um livro. Não, Lorenzato, o vovô tinha que ganhar a vida, certo? Ele tinha 3 filhos e uma mulher brava. A vovó Naíra era brava. Ela que comprou a casa para ele morar. Ele se casou e foi morar com a sogra. A vovó morou com a sogra, a bisa Carolina e mais os irmãos do vovô. Todos lá na casa da Carolina, em Copacabana. Então a vovó queria uma casa para morar. E o vovô tinha que ganhar dinheiro. Então ele tinha que se virar. Então ele começou com essa história de jornal, né? E no primeiro jornal que ele foi tentar escrever, o redator-chefe nem ligou para ele. O vovô deixou os contos lá, a história do peso. Ele deixou os contos lá, o homem botou um peso em cima e não deu bola. O vovô tirou os contos, foi na mesa do homem, tirou os contos, retornou com os contos dizendo que os contos seriam de um escritor americano, R.S. Slate. E imediatamente o homem do jornal Imparcial, ele publicou os contos.
do vovô. E eu acho que foi aí que o vovô instalou e falou, bom, se eu me colocar como pessoa, eles não vão dar a menor importância, mas se eu criar um personagem que não sou eu, eles vão valorizar. Quantos anos? Aí ele criou esse personagem com a ajuda do Dr. Irineu Marinho. Ele foi estudar. Aí ele foi Cultura... estudar a cultura árabe e criou esse personagem. Parece, eles dizem, numa gravação que ele fez para o Museu da Imagem do Som, que ele ficou 5 anos estudando a cultura árabe. Estudou para valer. Tanto é que todos os árabes reverenciam tudo que ele escreve, porque ele não escreve nenhuma bobagem. Nada, nada. E notas de rodapé e referências, milhares de referências sobre a cultura árabe, os nomes, todos os hábitos, tudo, vovô. O fato é que depois, em 25, o que se diz, eu ainda gostaria de comprovações. Nós tínhamos que ir no acervo do Jornal Globo, para conseguir no acervo do Jornal Globo a primeira publicação do vovô no Jornal Globo. Mas só que antes do Globo, o Globo era o jornal à noite, depois é que se tornou o Globo. Mas foi nessa passagem, de 24 a 25, em que começaram as publicações de Malbataan. E daí esse Malbataan espalhou-se pelo Brasil, com esses contos árabes, porque havia os diários associados do Assis Chateaubriand, e esses contos do vovô eram o ganha-pão do vovô, o pessoal ia comprando os contos do vovô. Então hoje no acervo aqui da Unicamp você tem milhares de recortes que o vovô recortava os contos que eram publicados. Os jornaizinhos mais pequenininhos do Brasil, no interior de Pernambuco, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, pelo Brasil inteiro não havia internet. O meio de comunicação era o jornal. E esse Malbataan, essa figura árabe, que fazia esses contos bonitos, e era como se fala, era moda a cultura árabe naquela época. A cultura árabe era uma coisa misteriosa, que todo mundo tinha curiosidade em conhecer. Também, por essa razão, o vovô talvez tenha também escolhido um personagem árabe, não um inglês. Ele não criou um lord inglês ou um eslavo. Ele criou uma figura que nasceu o Malbataan nasceu também na data dele, o Malba nasceu em 1895, meu avô. Mas o personagem nasceu em 1885, 10 anos antes do Júlio César. Até nisso ele foi bastante criativo, porque ele criou um personagem que nasceu 10 anos antes dele. E aí criou uma bibliografia para ele. Ele criou. Para que não desconfiassem, ele ainda criou o comentarista dos livros dele, que, como era o nome desse homem, ele assinava e comentava sobre a própria obra dele, Bianco. Breno Bianco, Breno de Alencar Bianco. Tiveram outros. Tudo ele criou, tudo é criação dele. E quanto mais ele criava, esse staff todo, esse elenco, aí mais pessoas acreditavam que essa pessoa existia mesmo. E a história toda, todo mundo fala assim, mas como ele conseguiu tanta notoriedade? Acredito eu que foram 20 anos escondido. E quando uma professora aparece, que falou, professor, porque ele dava aula de matemática, né, no Instituto de Educação, no Colégio Militar, em todo quanto era lugar, dava aula, concursado, fazia os concursos, passava, dava aula, e uma professora então falou, professor Júlio, o senhor é um Malbataan. Parece que houve esse momento nos anos 40, 46, 44. É verdade que ele não foi um aluno brilhante de matemática na escola? Eu não sei disso. Não, porque assim, se você confirmar... Isso eu não sei dizer. As crianças que não vão bem, né, na matemática, pode ser que com o passar dos dias se revelem, né? A história é que
tudo está na beleza do conhecimento. E ele tinha essa coisa da imaginação. Então, o que se tem que fazer com todos esses estudantes do Brasil, com todos que não gostam de estudar, é deixá-los imaginar, deixá-los brincar, porque através da descoberta, o vovô, ele quando era menino, criou aquele jornalzinho R, e ele era o redator, e ele era o redator-chefe, e esse redator-chefe chamava Salomão IV, ele é o redator-chefe Salomão IV. A gente tem a revistinha R aqui no acervo da Unicamp. A revistinha que ele escrevia à mão e costurava a revistinha com barbante. Quer dizer, hoje as crianças e os jovens, eles têm tudo pronto. Todas as coisas que se deveriam construir e raciocinar e criar, as crianças não fazem mais, elas apertam o botão para acertar ali. Ninguém? Brincar com barbante, brincar com lama, subir na árvore, tudo que a gente fazia há 50 anos atrás, esse era o grande estímulo Ele fez a criatividade. Uma máquina de escrever. Isso. Que já era. Não, mas ele não datilografava. O vovô, não. Ele os manuscritos estão aqui também, Aqui no acervo estão o manuscrito, todos os manuscritos dos grandes livros, tem até o dicionário da matemática. E a última pergunta para você, eu estou muito satisfeito com tudo que você apresentou para nós aqui. O que você espera dessa doação que a família fez para o seu internet para a Faculdade de Educação Sempre Menor? Já está aí, é uma riqueza, um tesouro para a educação brasileira. O que você espera agora que nós façamos com o estudo? Pois é, eu quero ser o braço direito de todos os pesquisadores, técnicos aqui da Unicamp. Isso aqui é uma bênção, a gente ter conseguido que o acervo do vovô tenha vindo para cá. Porque aqui eu espero que o acervo do vovô sirva ao estudo de todos da educação, da pedagogia, ao estímulo daqueles que querem ensinar matemática, querem ensinar até literatura, né? E a gente, Lorenzato, eu, Denise, Paulino, Paixão, a gente quer trazer todos os documentos do vovô para cá. Aqui é um lugar do primeiro mundo. E vamos digitalizar, propiciar a pesquisa pela internet, quer dizer, ser um centro mesmo de referência da educação matemática aqui na Faculdade de Educação da Unicamp. É isso, eu vou fazer tudo, até morrer, quero ajudá-los a promover isso aqui. Deus te ouça e faça acontecer isso e fico à disposição também para poder ajudar. Tá bom. Obrigado pela sua especial entrevista de hoje. Tá bom, mestre. Até a próxima. Felicidades, que a gente continue trabalhando e construindo. Obrigada, professor. É isso aí. Vamos continuar aí para isso que é especial. Até a próxima. Esse material que nós estamos colocando aqui, eu estou deixando a gravação ao invés de eu fazer algum comentário, porque é fantástico. Tudo começou no dia 6 de maio de 1895, quando no Rio de Janeiro nasceu. Hoje é um dia muito especial, especialmente para nós, a Faculdade de Educação, porque temos a visita da arquiteta que só mais uma, viu, gente? Aqui, ó. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso chamado O Homem que Calculava, de Malbataan. Bem, antes da gente entrar na história do livro, temos algumas coisas a considerar aí, minha gente. Primeiro, é o seguinte, deem uma olhada no nome do autor do livro, Malbataan.
Então é muito comum, né, as pessoas que nunca leram esse livro, não conhecem, enfim, deem uma olhada aqui no nome do autor e pensem que ele é um estrangeiro. Mas na verdade Malba Tahan era brasileiro. O nome verdadeiro dele é Júlio César de Mello e Souza. Mas por que Malba Tahan? Então veja bem, Júlio César, que além de professor de matemática, pedagogo, enfim, todo aí envolvido na área da educação, era também um exímio contador de histórias, né? E as histórias de sua preferência eram então os contos, as fábulas, as lendas do Oriente. Então, ele achou num primeiro momento que se ele assinasse com o nome dele mesmo, não chamaria tanta atenção, né? Então, o que é esse brasileiro aí escrevendo lendas do Oriente? Então, ele cria um heterônimo, na verdade, tá, gente? Então, vamos lá pensar primeiro qual é a diferença entre pseudônimo e heterônimo. Pseudônimo é simplesmente um nome que você escolhe para ser, então, seu nome artístico. Por algum motivo, você não quer usar aí o seu nome verdadeiro, então você vai lá e cria um nome novo com o qual você vai assinar aí os seus escritos e tudo mais. Só que Júlio César criou toda uma biografia para Malba Tahan. Ele criou o Malba Tahan como um personagem completo, com data de nascimento diferente da sua, com nacionalidade diferente da sua. Então, Malba Tahan é um muçulmano da Pérsia, nascido em 1885. Ele estudou, começou seus estudos, na verdade, no Cairo, e depois de um tempo ele se muda para Constantinopla, veja só. E lá ele completa, então, o que seriam ali os seus estudos universitários. Então, ele se forma como um cientista social. Além de ser um estudante, ele também escrevia para jornais e revistas, e ele era considerado uma figura extremamente inteligente. Então, ele tem um amigo que é um emir. Se eu não me engano, gente, me corrijam se eu estiver errado nos comentários, por favor, mas o emir é um cara com uma alta patente, ele é meio que considerado ali no Oriente como um príncipe, né? Seria ali o equivalente, e ele acaba contratando o Malba Tahan para se tornar ali uma pessoa responsável pela administração e para desenvolver também trabalhos que exijam grande inteligência e habilidade, né? E o Malba Tahan tira tudo isso de letra, enfim, tá lá trabalhando com esse amigo, até que um belo dia o pai dele morre. Então ele herda, né, tudo aquilo do pai, que tinha uma situação financeira muito confortável também, então ele acaba pegando essa herança e viajando pelo mundo. E é durante essas viagens que ele fazia o mundo afora que ele começa então a escrever os seus livros, sendo um deles, obviamente, O Homem que Calculava. Além disso tudo, a gente sabe também quando Malba Tahan morreu e como ele morreu. Ele morreu numa batalha enquanto ele lutava pela liberdade de um determinado povoado. Então é isso, né? Isso então seria o heterônimo, né? A gente tem a biografia do cara completa, a gente tem características próprias dele. Então, se a gente for pensar em outro autor famoso, né? Dessa vez um autor português, que tem diversos heterônimos, o primeiro nome que vem à cabeça é o Fernando Pessoa, né? Então, Fernando Pessoa chegava a criar não só a biografia, né, dos seus heterônimos, como ele criava também o mapa astral de alguns deles. Ou de todos, agora eu já não me lembro. Então é isso. Já o Júlio César Real nasceu 10 anos depois de Malba Tahan, então ele nasce em 1895, no Rio de Janeiro, e ele morre em 1974, se eu não me engano, no Recife. Inclusive, ele chegou a fazer parte da Academia Pernambucana de Letras. E um outro detalhe interessante a respeito do Júlio César é que ele não criou apenas um Malba Tahan, né? Esse livro aqui chega às nossas mãos por conta do tradutor, professor Breno Alencar Bianco, que é então esse outro heterônimo responsável por fazer a obra do Malba Tahan chegar até nós. Veja só você. Não sei vocês, mas eu acho isso tudo muito curioso, muito interessante. Mas vamos ao livro então, O Homem que Calculava. Bem, este livro foi então publicado pela primeira vez em 1938 e ele nunca deixou de ser reeditado. Então é muito fácil você entrar em qualquer livraria do país e encontrar esse livro aqui nas prateleiras. Inclusive ele é adotado como leitura paradidática em diversas escolas aí Brasil afora. E não é à toa, porque o professor Júlio César, além de, como eu tinha dito para vocês, ser ali um excelente professor de matemática, responsável com este livro aqui pela difusão, eu diria, né, da matemática pelo Brasil afora, porque veja bem, nesse livro aqui então ele consegue a façanha, né, de transformar o terror de boa parte, né, a maioria não, de boa parte dos alunos do ensino fundamental ao médio, né, a matemática, em uma coisa extremamente palatável e possível. Então vamos ao enredo aqui do Homem que Calculava. Aqui a gente vai ter o seguinte: o narrador da história é, na verdade, então uma pessoa que estava fazendo uma viagem a Bagdá. E naquela época era muito comum você seguir caravanas para fazer essas viagens longas, né? Você não ia sozinho, né, pelo meio do deserto, né? Você ia ali acompanhar
e tudo mais. E ele conhece então nessa viagem o homem que calculava, né, o Berenice. O Berenice é um jovem extremamente inteligente e ele tem um raciocínio lógico muito bom. Então, ao longo aqui dessa viagem deles para Bagdá, a gente vai acompanhando a solução de diversos problemas reais ali que eles vão encontrando ao longo do caminho pelo Berenice por conta da lógica e da matemática. Então, veja bem, eu vou dar só alguns exemplos, tá, para não estragar aqui a leitura de vocês, mas vamos lá. Bem, então durante o trajeto dessa viagem que eles estão fazendo a Bagdá, eles vão encontrar pelo caminho uma pessoa meio abandonada, né? Se nota que aquela pessoa sofreu algum tipo de violência, foi assaltada na verdade. E quando eles chegam para ajudar essa pessoa, eles descobrem que na verdade se trata de um sheik. E aí conversa vai, conversa vem, os dois resolvem ajudar esse homem e tudo mais, e aí eles têm ali o primeiro problema a ser resolvido, que é o seguinte: o Berenice tem 5 pães, o amigo dele, o narrador da história, tem 3 pães, e eles precisam então fazer uma divisão, porque afinal de contas esse é o único alimento que eles têm ali até o término da viagem. Então eles precisam dividir estes 8 pães entre 3 pessoas. E aí, enquanto o sheik e o narrador estão ali quebrando a cabeça para saber como é que eles vão dividir 8 pães entre 3 pessoas, o Berenice está sossegadão ali, porque ele já tem a solução para o problema assim de imediato, que é dividir cada um dos pães em 3 pedaços. E dessa forma eles terão então alimento para os 3 ali até o término da viagem tranquilamente. O sheik fica tão feliz com essa solução desse problema, né, e com a ajuda que ele está recebendo desses 2 estranhos, que ele resolve oferecer ali alguns trabalhos para o Berenice chegando a Bagdá. E é dessa forma, então, que o livro vai se desenrolando, né? A gente tem a continuação dessa viagem, a gente tem a chegada dos 3 até a casa do sheik, a fama que esse homem, né, o Berenice, o homem que calculava, começa a ganhar ali na vizinhança. Então você tem outras pessoas importantes ali daquela vizinhança que vão querer a presença do Berenice também para resolver os seus problemas. E esses problemas que são apresentados ao Berenice são apresentados aqui no livro de forma bastante didática. Vou escurecer aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, ao longo dos problemas apresentados ao Berenice aqui, né, em suas aventuras, a gente vai acompanhando a solução desses problemas também. E é sempre aquele tipo de situação que, quando é apresentada para o Berenice e para o leitor também, a gente fica um tempo pensando, cara, como é que ele vai resolver isso? Algumas vezes a gente vai ter uma representação em desenhos ali dos problemas, enfim. Uma coisa bacana para se fazer, caso essa seja a sua primeira leitura, né, do Homem que Calculava, é tentar resolver o problema antes de ler ali a descrição do autor para a resolução. E essa edição aqui também, as edições antigas que eu tinha lido de biblioteca também traziam, tá, gente? Então a gente tem ali os apêndices, em que o autor se demora ali em cada um dos problemas, explicando tintim por tintim cada um dos detalhes para a solução de cada um dos problemas apresentados ao Berenice. E uma das minhas histórias preferidas aqui deste livro, na verdade é uma história que o próprio Berenice vai contar ali para sua plateia, digamos assim, que vai dar conta então da criação do tabuleiro de xadrez. Então vou contar bem por cima essa história para vocês, mas ela está aqui no livro direitinho. A gente tem ali então a história desse viajante que passa por esse reino, cujo rei está ali muito entediado. Então esse homem acaba ensinando para este rei o jogo de xadrez. Ele ensina direitinho como é que funciona o jogo, joga ali uma partida com o rei perde, e aí o rei vai dizer para este homem que ele pode pedir qualquer coisa em retribuição. Não só por ele ter ganhado o jogo, mas também por ter apresentado o jogo ao rei. E aí, depois de muito discutir, porque ele não acha que ele deva receber, né, prêmio nenhum por conta disso, ele resolve pedir, então, o pagamento dele em grãos. Então, ele pede para que os grãos sejam colocados ali, como se fosse no tabuleiro mesmo, em progressão geométrica para cada quadradinho do tabuleiro, entendeu? Então, assim, no fim das contas, ele ia ter uma quantidade enorme de grãos, que serviria ali para alimentar toda a população do seu vilarejo, enfim. Essa é uma história que também é contada pelo Carl Sagan, naquele livro Bilhões e Bilhões. Eu vou deixar o link para a resenha aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Mas é isso, você vê que o enredo da história é bastante simples, né? O que vai realmente aumentando o interesse de quem está lendo é a solução desses problemas que vão surgindo para o Berenice. Inclusive, uma das funções que o Berenice é convidado a exercer é a de professor de matemática. Então, em diversos momentos, a gente vai ter ali o Berenice contando pra gente sobre a história da geometria, a história da álgebra, a história do zero. E a gente vai aprendendo ao longo dessa leitura também, de uma forma muito didática, muito tranquila, sobre como a matemática deve muito aos povos do Oriente. A gente tem também alguns diálogos aqui com fundo filosófico muito importante, a gente aprende bastante sobre a religião deles, e tudo isso num livro extremamente acessível. Então, apesar dele ter sido escrito lá em 1938, o livro é escrito de uma forma bem direta, então a mensagem do Malba Tahan fica bastante clara para qualquer leitor. E apesar de ser um livro adotado como leitura paradidática nos
colégios e tudo mais. Esse aqui é um livro para todas as idades, gente. Eu sou bastante suspeita para falar desse livro, porque ele foi muito importante para mim, né, durante os meus anos de ensino fundamental e de ensino técnico também no colégio. Então deixo aqui a recomendação fortíssima, não só para você aí que briga com a matemática, né, como para todos vocês aí que nunca tenham lido esse livro. Sério, gente, experimentem, tenho certeza que vocês vão gostar. Os outros livros do Malba também são maravilhosos, mas esse aqui, sem dúvida, é especial. Então deixo a dica aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande. Hoje nós resolvemos fazer a leitura desta obra, O Homem que Calculava, e eu não tinha ideia de quem era Malba. Logo na primeira página aqui existe uma biografia, que é justamente a biografia que ele criou, né, para o personagem Malba. E como eu vi que o assunto é muito complexo, muito extenso, cada item aqui, por exemplo, ó, Lendas do Oásis, né? Terceira edição, editora Record, Rio de Janeiro. Aí vem biografia de Malba, a biografia hipotética, né? Aquela biografia criada. Aí ele vem, a dançarina e tal. Então esse material aqui é muito rico, a tal ponto que na internet a gente encontra para cada história vários pesquisadores, vários matemáticos, várias pessoas habituadas ao conto. Então eu falei, poxa, isso é uma mensagem de amor, né? Uma mensagem de amor pelo conhecimento, pela educação, e nada mais é, né, do que a vivência de um indivíduo que, segundo a neta dele, não tinha religião, ele era totalmente voltado ao amor, né, que é a verdadeira religião. Você vê que ele não ligava para o dinheiro, não é questão de não ligar para o dinheiro, é que a vida dele é voltada ao trabalho. Então, sempre há a necessidade da sua cara metade, né? A esposa dele ia lá no bolso dele, pegava o dinheiro e ia arrumando um jeito de pagar e construir a casa que eles moravam, né? Que morava com a sogra, né? Com a família provavelmente muito unida. Pelo que eu sei, eram 9 irmãos, ele era o 5º, ajudava a cuidar dos irmãos. As aulas eram feitas a mãe dele era professora, dava aula na casa dela, pela própria prefeitura, né, o local que eles moravam lá, Queluz, na cidade de Queluz. O irmão dele, o último irmão dele, trabalhava, me parece que no Ministério da Educação. Então, uma família totalmente... A neta dele... segundo aquele senhor que estava entrevistando ela, é uma senhora muito firme, né, muito determinada. Esse material, esse acervo do professor Jorge, que é o Malba, ele estava lá na cidade de Queluz, na prefeitura, sob os cuidados de Queluz, e, no entanto, o que aconteceu? Tinha goteira, tinha infiltração, tinha uma falta de manutenção, falta de ambientação própria para a conservação desse material. Então, o que ela fez? Ela, não sei se por meios próprios ou se utilizando de alguma ordem judicial, sei lá, ela vendo que esse material todo ia perder, foi lá e retirou esse material com uma caminhonete e colocou sob os cuidados daquele entrevistador, o professor Sérgio Lorenzato, da Unicamp, que, junto à administração, conseguiu lá um espaço, né, para cuidar das obras do professor Júlio César de Melo Souza. O professor Sérgio diz que, aos 22 anos, ele já fazia 2 anos que ele também era professor, e um dia foi
a pedido do pai dele, assistir uma aula do professor Júlio César de Melo Souza e se encantou, né? Mas como a gente já tomou muito tempo nessa primeira fase, porque eu pretendo fazer uma sequência do tema, nós só temos a agradecer a oportunidade de conhecer essa figura ímpar, né, vamos chamar Malba Tahan, porque o Getúlio Vargas deu direito a ele de colocar no nome dele. Então o nome dele agora é assim, ó, Júlio César de Melo e Souza Malba Tahan. O próprio presidente deu ordem para que isso existisse, para que isso acontecesse. A legislação da época eu não sei. Eu sei que eu tive muita dificuldade. Minha esposa precisava trocar, corrigir alguma coisa no nome, uma letrinha, tirar uma letrinha, sabe? E houve, nós também estamos na terceira idade, né? Eu e minha esposa. E comparando com a época dele, era coisa muito difícil, muito difícil. A gente procurou cartoriais, vários advogados e nada, né? Até que a gente conseguiu, através de um advogado que havia feito como Malba Tahan, acrescentado no nome dele. Ele não gostava muito do nome ou da família, alguma coisa assim. Então ele era conhecido, era um radialista, e depois se tornou advogado, e depois se tornou deputado. Ele conseguiu, logo que se formou, logo nos primeiros meses de formatura, muito competente, acrescentar, assim como Malba Tahan, ele acrescentou alguma coisa no nome dele. Então ele continuou no anonimato em relação ao próprio nome e utilizando o pseudônimo, que inclusive foi o pseudônimo que ele utilizou para ser um deputado. Como a biografia não é dele, né, a gente está só citando como referência. Mas deu muito trabalho. Então, para que o presidente da República tivesse esse poder de dar ordens, né, Getúlio Vargas deu ordem para que se colocasse no RG do Júlio, depois que colocasse todo o nome dele, Malba Tahan. E assim foi feito. Então ele tem uma cédula de identidade com o nome dele já acrescentado, Malba Tahan. Como o vídeo de hoje foi extenso, a gente agradece a Deus, a Jesus, agradece a pessoa, né, e o ser imortal que esteve sobre esse nome, né, aqui na Terra, e sabemos que é um missionário, é um indivíduo que veio para fazer a diferença. Então, que Deus o abençoe e o proteja e permita que Ele nos assessore nesses próximos esforços. Muita paz a todos. Agradeço pela atenção.